eram aqueles filósofos que estavam rompendo com o estabelecido, que eram ideias vindas desde a Idade Média, né? E nós sabemos que a Idade Média foi um momento de obscurantismo, né? São os 1000 anos de treva. Então, nesta época, já vindo do século anterior, vindo da década do século de 1700, portanto do século XVIII, já vinham os pensadores renovando, trazendo ideias novas. Como essas ideias se opunham às trevas, elas foram denominadas de ideias iluministas, certo? E 2 ou 3 dentre esses resolveram anotar em um livro uma série de definições, de colocações relacionadas. Este livro chamou-se, então, Enciclopédia. E as pessoas envolvidas são conhecidas até hoje como os enciclopedistas. Ok? Depois, dando seguimento aí, nós vamos encontrar no segundo parágrafo, 17ª linha. Contem do final do parágrafo para cima, que está na 4ª. Tem uma palavrinha aí que nos interessa também. Degeneração. Está colocada da seguinte forma: entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. E esse texto, que é a referência número 14, vocês vão encontrar lá, que é um texto de Francisco Cândido Xavier, A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é esse livrinho que está aqui. Então, olha só, quando eu estou estudando um texto desse, o que eu faço? Eu pego o livro A Caminho da Luz e vou lá dar uma olhada. Certo? E se eu nunca li o livro Caminho da Luz, quando eu terminar aqui o estudo, eu vou pegar o livro e vou ler. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar, não é? Sim. Porque o nosso texto de estudo do EJA, ele é um roteiro. Eu não posso pretender que um roteiro me supra das informações todas que eu preciso. Este livro aqui, A Caminho da Luz, é um livro muito interessante. Quem já o leu? 3 entre nós. Eu não cheguei a ler, mas é uma outra capa. Eu acho que mudou a edição. Pelo mundo da capa. Esse livro aqui é muito interessante porque ele fala de como se deu a civilização humana sob a luz do Espiritismo, sob a ótica do Espiritismo. E ele vai falar, até hoje se perguntam, né? Havia até um livro chamado assim, Eram os Deuses Astronautas? Eu li esse livro, eu era muito nova. Daí eu vou contar uma história para vocês. Eu era muito nova e tinha um namorado que era um homem muito culto. Eu estava assim, encantada com aquela cultura, né? Correndo atrás para poder me adequar àquilo. E ele falando do livro, Era os Deuses Astronautas, que eu não tinha a menor noção que existisse. E aí ele trouxe o livro para eu ler. Eu achei o livro insuportável, mas eu li. A gente, quando está apaixonado, faz qualquer negócio, né? Até ler o livro, Era os Deuses Astronautas. Achei o livro lindo. E aí, milênios depois, já mulher velha, eu comprei o livro para ler. E quem sabe, né? A moça de 17 anos achou o livro ruim, mas a mulher madura achou o livro bom. Continua achando o livro ruim. Isso é o ponto de vista. Mas o que eu estou falando é o seguinte: são especulações sobre aquelas civilizações antigas, cheias de conhecimento, que tem aquele povo. Olha só o Egito, o que é hoje. Que tem aquele povo todo lá. A maioria, uma parte dos ensinamentos da matemática nasceram no Egito. Os gregos foram lá, aprenderam, dissecaram aquilo e criaram as informações. O teorema de Pitágoras aprendeu aquela relação do triângulo no Egito. Então eram sábios
diferentes categorias de mundos, vai falar de mundo de prova e expiação, vai falar assim, mundo de regeneração, né? Olha, muitas moradas na casa de meu pai, diferentes estados da alma, cidade, diferentes categorias de mundos habitados. E aí, dentro desse texto, vai ser falado sobre os diferentes mundos, como o mundo de provas e expiações, que é o mundo em que nós vivemos, depois mundos regeneradores. E dentro do texto vai se referir a textos anteriores. E o que nós vamos aprender ali? Que os espíritos habitam mundos compatíveis com o seu nível evolutivo. Mas não é que nem uma escolinha da Terra, que a gente faz o maternal numa escolinha, depois faz o pré numa outra escolinha, depois faz o primeiro grau numa outra escola, ou o segundo. Não. Cada mundo desse pega uma quantidade grande de aptidões evolutivas. Então a gente passa muitas reencarnações no mesmo mundo. E ao passar essas reencarnações em cada mundo, nós estamos aprendendo com os outros o que os demais sabem e nós não sabemos, e ensinando a quem não sabe aquilo que nós sabemos. Então é nessa troca que nós vamos interagindo e todo mundo então combinando um pouquinho de si para promover a evolução. Vamos também levando o mundo para uma nova categoria, porque a Terra não vai ser um mundo de regeneração, porque vai haver uma mudança na Terra. Vai haver uma mudança em quem? Nas pessoas. Os habitantes da Terra. A Terra continuará igual e um dia deixará de existir, porque é um instrumento material e a matéria é perecível, mas ela está sofrendo uma série de mudanças, de condições de vida, como resultado do nosso crescimento, da nossa evolução. E chega uma hora que a gente esgota o que aquele mundo pode oferecer. E agora, não vai encarnar mais? Não. Agora a gente vai encarnar em um mundo que esteja além daquele. E aí, contam os livros que havia um determinado lugar, um determinado planeta chamado Capela, né, que orbitava uma determinada igreja. Aliás, Capela é o nome da estrela ou do planeta? Do planeta. Do planeta. Eram os capelinos do planeta. E neste mundo chegou o momento em que havia uma quantidade de habitantes que tinha evoluído intelectualmente muito, mas não tinha evoluído moralmente. Essa história parece até que a gente está vendo de novo, né? E está vendo Eu mesmo. acho que nós já vimos. Está vendo mesmo. Então, né, nesta região do mundo onde estavam esses habitantes, a discrepância entre a evolução moral e a intelectual de uma quantidade grande de espíritos era muito grande. E esses espíritos não podiam continuar habitando aquele mundo, porque eles estavam alcançando um patamar em que a maioria dos seus habitantes eram mais evoluídos moralmente. E aí esses espíritos encarnaram no planeta Terra para cumprir uma missão. A gente pensa que missão é tarefa só de espíritos de luz. Missão é tarefa de todo mundo. Eu tenho uma missão, você também tem, você também tem. A gente não está aqui para cumprir um projeto de vida? Isso é uma missão. Então, aqueles espíritos foram trazidos para encarnar na Terra com a missão de levantar o conhecimento vigente naquela época. Então, provavelmente, esses espíritos estiveram iluminando as civilizações antigas, deixaram o conhecimento e foram embora para outro lugar, porque a Terra, para eles, era primitiva demais. Então não fazia sentido, eles vieram cumprir uma missão e depois foram
eles até voltaram, caso tenham evoluído moralmente, e voltar com Deus para onde foram mandados. E aquelas sementes de conhecimento ficaram, e aí os espíritos como nós, fomos encarnando e reencarnando e trazendo a Terra ao ponto que está. Tudo isso está contado nesse livrinho. Então é um livro muito interessante. É muito interessante. E como ele é um livro de história, ele está sendo citado aqui na nossa referência bibliográfica repetidas vezes, entre as quais essa que nós acabamos de ver. Continuando dentro desse processo de análise desse texto, nós vamos encontrar depois, no terceiro parágrafo, na segunda linha, novamente uma palavra que nos interessa, que é a palavra renovador. Então, o pensamento renovador dos iluministas. E depois nós vamos encontrar no quinto parágrafo, quinta linha, novamente a palavra quinto parágrafo, quinta linha. Não tem pressa. Revolucionário. Agora designando o movimento que culminou com a Revolução Francesa. E depois, no parágrafo seguinte, na quarta linha, nós vamos encontrar o resumo disso que nós estivemos falando. Então, foi um século marcado por profundas transformações políticas, sociais e econômicas. Certo? Então, estava criada a condição para que uma doutrina progressista pudesse ser lançada. Então, eu tinha perguntado assim para vocês: qual é a principal característica do texto intitulado Subsídios? Ele é um texto cuja característica é deixar bem claro o aspecto transformações políticas, sociais e econômicas, o aspecto renovador, transformador, revolucionário daquele momento da história da humanidade. Ficou ok assim? Como eu disse, nós não temos uma resposta padrão. Nós podemos trabalhar, o que importa é nós entendermos. Certo? E aí tinha um desdobramento, não é? Qual é a importância dessas informações para os interessados no estudo da doutrina espírita? Foi o que nós começamos dizendo. Para o interessado da doutrina espírita, por que é importante conhecer a história daquele momento? Eu acho que a codificação da doutrina e que a gente pode se abrir, quer dizer, na época pode se abrir um pouco mais por essas transformações, né? E está questionando uma série de coisas que estão acontecendo. Para que a gente já era pré-estabelecido. Para que a gente possa entender que a doutrina surge para ser ela também um elemento de transformação. Ok? Isso é muito importante. E continua sendo. Então eu não posso ser espírita e não me transformar. Como é que diz Kardec? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega na sua própria transformação. Então veja